E nós vamos tratar essa manhã sobre a realidade de que ser cristão envolve ter um alinhamento com aquilo que é correto, com aquilo que é justo, com aquilo que é o bem, e ao mesmo tempo ter uma postura de combate para com aquilo que é mal, para com aquilo que é errado. E é importante a gente observar isso até para defender a nossa posição. Às vezes as pessoas acham que nós cristãos nos envolvemos com algumas causas ou temos determinadas ideias motivados por alinhamento político. E essa não é a realidade. Nós temos determinadas ideias e defendemos determinadas causas por causa do nosso compromisso com Cristo, com a palavra de Deus. Nós vamos aprender também nesse texto sobre qual que é a medida correta de envolvimento do cristão com a igreja de Cristo, com os outros cristãos. E é importante nós aprendermos isso para que nós entendamos qual que deve ser a nossa postura e buscarmos praticar isso de acordo com a vontade de Deus e não simplesmente para que nós cobremos que os outros façam para conosco. Mas é importante nós aprendermos também sobre esse envolvimento nosso com a igreja de Cristo para que a gente possa desenvolver as expectativas corretas quanto a isso. Às vezes, crentes se queixam porque têm expectativas erradas sobre o que a igreja deve fazer para com ele, para com a pessoa dele. Nós devemos, então, observar biblicamente, né, o que eu devo para com os outros e não o que os outros devem para comigo. Tá bom? E nós vamos aprender também sobre servir a Deus fervorosamente. Isso é importantíssimo, visto que a realidade na vida cristã é que muitas vezes ministérios iniciam e não dão sequência porque as pessoas envolvidas perdem o fervor. E a palavra de Deus vai nos ensinar a servir ao Senhor com fervor. Então esses são os assuntos que nós vamos lidar essa manhã a partir aí do versículo 9. Acompanhe comigo então a leitura. O texto diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então nós temos aprendido, irmãos, que o apóstolo Paulo, nessa segunda parte da epístola, a partir do versículo 1 do capítulo 12, ele começa a dar instruções sobre qual o viver adequado daqueles que foram alcançados pelas misericórdias de Deus, que experimentaram a graça salvadora de Deus e a misericórdia de Deus na sua vida. E eu disse aos irmãos, então, que o desafio aqui é aprendermos a viver como cristãos de fato, a termos ao longo de nossa vida uma conduta verdadeiramente cristã, aquilo que é santo e agradável a Deus, como ele diz aí no versículo de número 1. Ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós, a semana passada, olhamos a primeira parte aí do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Nós então aprendemos que o verdadeiro amor cristão é o amor que é sincero de fato. É o amor que não é motivado por aparências ou por interesse próprio. E nós vimos isso no ensino do Senhor Jesus Cristo, como que os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, como que o Senhor Jesus Cristo ensinou, alertando as pessoas do perigo de ter uma atitude hipócrita, parecendo que está exercendo amor ao fazer coisas em prol de pessoas do próximo, ou até mesmo fazer coisas em prol de Deus, da obra de Deus. E nós, então, aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que o verdadeiro amor cristão é um amor que é sincero, um amor que não há fingimento, é um amor que não é motivado por interesse próprio, nem é o amor que faz o bem para parecer bem aos outros, parecer bonito aos outros, para ser visto pelos homens. Isso não é o amor verdadeiro, o amor cristão. E hoje nós vamos olhar, então, a segunda parte desse versículo, a um outro princípio geral aqui, onde o apóstolo Paulo declara assim: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. São dois princípios aqui.
A palavra detestar aqui, na verdade, irmãos, é uma ordem que Paulo está dando para odiar ativamente aquilo que nós podemos e devemos reconhecer como mal. O que a palavra de Deus está aqui dizendo é que o cristão deve ser alguém que expressa rejeição ativamente àquilo que é mal, àquilo que é maligno. E mal, a gente deve compreender que mal tem a ver com aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Como é que nós identificamos aquilo que é mal, aquilo que está fora dos mandamentos de Deus na Escritura, que transgride os mandamentos de Deus na Escritura, aquilo que vai contra os valores e princípios que eu posso reconhecer e identificar com clareza nas Escrituras Sagradas. Então, o mal é aquilo que vai contra Deus, o seu caráter, e aquilo que eu aprendo de Deus através da Escritura, dos mandamentos, dos princípios e dos valores. Então, o que a Bíblia está dizendo é que o cristão deve detestar as coisas que ele identifica como malignas, como procedentes do diabo, como contrárias a Deus. E essa palavra aqui no texto, ela é muito forte. A ideia aqui de detestar o mal é a ideia de você desenvolver, de fato, um ódio contra aquilo que é maligno. E se você pensar bem, o ser humano tem algumas afeições que se manifestam de uma maneira assim, muito forte, ou que produzem uma força, né, muito grande na sua vida, que é a ideia do ódio, a ideia do amor e a ideia do medo. São emoções fortes, são forças muito grandes. E o ódio é uma força destruidora. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós devemos odiar aquilo que é mal, de modo que nós possamos destruir aquilo que é mal no mundo e em nossa vida também. É importante a gente pensar sobre isso. Às vezes nós achamos, né, que ódio é uma coisa em si ruim e pecaminosa. Não, depende. Se você identifica algo como realmente errado, você deve, de fato, ter uma postura de indignação contra aquilo. Você deve lutar contra aquilo, você deve ser contrário contra aquilo. E Paulo está dizendo, então, que é justo, é devido que nós odiemos aquilo que é errado. E essa é a maneira de termos força para lutar e combater aquilo que é errado. Então nós devemos ser adversários dessas coisas. Então deixe-me identificar para vocês aqui de maneira simples como que isso funciona. Quando uma pessoa se converte a Cristo, e ela começa a ler na palavra de Deus, e ela identifica-se com muita facilidade, isso é uma das coisas que a Bíblia com muita clareza demonstra, é que Deus odeia a idolatria. Deus odeia a idolatria. Idolatria é mal. É retratar Deus injustamente. Isso é idolatria. É atribuir a alguém ou a alguma coisa as características divinas e a honra que é devida somente a um único ser, que é o Deus que existe. E então o cristão, ele passa a odiar, a detestar a idolatria. E isso se traduz na vida do crente de uma maneira onde ele não suporta isso, ele fica indignado com isso, ele não tem tolerância a isso, ele passa a pregar contra isso. Então, o detestar essa forma de maldade faz com que nós tenhamos uma postura, uma atitude contrária, combativa, de reprovação, de buscar fazer com que aquilo cesse na vida de outras pessoas através do conhecimento da verdade, do conhecimento de Jesus Cristo. E é bem isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós devemos odiar o mal. Então nós temos que estar prontos a reconhecer, irmãos, à luz da Escritura, aquilo que é mal. E então passarmos a odiar-os. E isso nos dará força para combater, para lutar contra. Mas ele vai além, aí no texto, ele vai falar também do bem. Versículo de número 9 diz assim: detestai o mal, apegando-vos ao bem. O verbo que ele usa aqui no particípio tem um verbo que tem um sentido de colar, de unir alguma coisa intimamente. Estava dando uma verificada nisso essa semana. É o termo que Paulo usa lá quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 6 para falar de união sexual e da união de uma pessoa com Cristo. Tá? É o mesmo verbo. Então esse termo aqui fala de uma união que estabelece um vínculo muito íntimo, muito profundo. E o que Paulo está dizendo é que o cristão deve ser alguém, então, que apega-se àquilo que é o bem.
Ou seja, ele desenvolve um vínculo intenso, profundo com aquilo que nós reconhecemos como bem. E, né, se o mal, né, eu resumi aqui, é aquilo que é contrário ao caráter de Deus, é aquilo que está contra os mandamentos de Deus, que vai contra os princípios e valores revelados por Deus na Escritura, então o bem é aquilo que é segundo o caráter de Deus, que está de acordo com os mandamentos de Deus, que está de acordo com aquilo que a Bíblia nos revela em termos de princípios e valores. Então o que Paulo está dizendo é que o cristão deve ter um compromisso forte, um vínculo, ele deve estar unido com todas aquelas verdades e realidades e princípios e valores e mandamentos que são expressos na palavra de Deus de maneira aprovada, de maneira a honrar a Deus, de maneira a exaltar justiça, a demonstrar justiça. Então o cristão deve estar apegado a essas coisas. Ele não apenas deve bater palma e aplaudir para essas coisas e reconhecê-las como corretas, mas ele deve buscar viver estas coisas, estar alinhado profundamente para promover essas coisas ao longo da sua vida. Isso é uma manifestação de amor também, esse apego ao bem, porque quando nós nos apegamos a essas coisas, nós fazemos o que é certo para com Deus e nós fazemos o que é certo para com os outros. É uma maneira de amar verdadeiramente. Deixe-me mostrar para vocês algumas coisas aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro, capítulo 2. O que Paulo está resumindo aqui em uma frase, detestai o mal, nós vamos encontrar isso, se você observar, ao longo da Escritura, em outros textos, escritos de formas diferentes, mas é o mesmo conceito. 2 Pedro capítulo 2, Pedro diz assim aos cristãos: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e de invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, ele vai continuar. Mas observe que o que Pedro diz aqui aos cristãos é que o cristão deve tirar, né, da sua vida aquilo que é maldade, aquilo que ele reconhece como algo que tem a ver com dolo, que é fingimento, que é hipocrisia, com invejas, com toda a sorte de maledicência, ou seja, todo tipo de coisas que nós identificamos à luz da palavra de Deus que são erradas. O que nós devemos fazer com estas coisas? É despojar delas, é tratá-las como indignas para a nossa vida, odiá-las e tentar nos livrar delas. E a maneira de fazer isso é você detestando o mal. O detestar, o odiar é uma força no nosso coração. E quando nós odiamos alguma coisa, nós combatemos aquilo, nós lutamos contra aquilo, nós nos desvencilhamos daquilo. Então o cristão precisa ter, né, esse direcionamento na sua vida. Olha aí em Judas, versículo 23, quando Judas, o irmão do Senhor, dá instruções sobre como os crentes devem lidar com os falsos mestres. Ele vai dizer assim, lá no versículo de número 23, na segunda parte do versículo: quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Essa frase, detestando até a roupa contaminada pela carne, se você estuda aqui, é uma figura que Judas está usando, de que os falsos mestres, eles se envolvem em pecados, inclusive pecados sexuais. É marca de uma pessoa que não tem, de fato, fidelidade para com Deus. Ele fala de religião, ele anuncia a religião, ele se apresenta como um líder religioso. No entanto, você vai encontrar imoralidades na vida dessa pessoa. Ela vai estar envolvida também com maldade relacionado às questões sexuais. E Judas vai dizer aos cristãos que eles devem detestar a roupa contaminada pela carne, ou seja, até a vestimenta de uma pessoa envolvida com essas coisas, nós devemos ter repugnância disso, nós devemos detestar isso, nós devemos ter uma postura tão apegada ao bem que nós não conseguimos ter paciência e tolerância com essa manifestação de maldade. Isso aqui, irmãos, é tão importante, a aplicação disso que o apóstolo Paulo e a Bíblia nos ensina. Eu converso com pessoas hoje, eu fico estarrecido, de vez em quando eu falo alguma coisa com Patrícia, mas pessoas têm seguido líderes religiosos nos nossos dias, e pensando aqui no movimento evangélico, pessoas têm seguido líderes religiosos que estão assim com vidas completamente comprometidas com imoralidade sexual, completamente comprometidas, e as pessoas veem algum problema, não, isso aí não está certo, tal,
mas assim, é o pastor da igreja, ele vai dar conta, né, a Deus da vida dele, etc. E as pessoas não detestam o mal, elas têm uma tolerância pelo mal. E isso está na contramão do verdadeiro viver cristão. O verdadeiro viver cristão é você identificar aquilo que é errado à luz da palavra de Deus e você então ser contra aquilo, não ter tolerância contra aquilo. Nós detestamos o mal, mas por outro lado, nós nos apegamos ao bem. E quando nós identificamos então, né, tomando esse contexto aqui de liderança eclesiástica, alguém que é fiel ao Senhor, nós aprovamos aquela pessoa, apoiamos aquela pessoa, nos identificamos com o seu ministério, porque nós somos apegados ao bem. Então essa é a realidade que nós precisamos entender aqui dessa declaração simples que o apóstolo Paulo está trazendo. Agora, irmãos, essas duas atitudes, então, elas devem se fazer bem presentes na nossa vida e nos desafia a desenvolvermos determinados padrões relacionados, então, à ética. Relacionados à ética. Os cristãos precisam ser pessoas que detestam o mal. E isso deve fazer com que eles sejam contrários, reprovem e combatam coisas como desonestidade, indolência, preguiça, opressão e injustiça no mundo. Nós não temos suficiente na palavra de Deus para identificarmos essas coisas todas com o mal? A palavra de Deus nos fala da ética do trabalho, desde o jardim do Éden, o homem deve guardar o jardim, cultivar o jardim, do trabalho, do suor do teu rosto comerá o teu pão. O apóstolo Paulo fala, quem não trabalha também não coma. De modo que a preguiça, a negligência em atuar, em realizar coisas, a gente deve identificar com o mal. Assim como nós devemos identificar a desonestidade com o mal. Nós devemos identificar a opressão e a injustiça por parte de autoridades como mal. Nós devemos identificar a rebelião como mal, seja a desobediência aos pais, o deixar de honrar pai e mãe e atender suas palavras, até a obediência a uma autoridade legítima, um governo justamente instituído. Nós devemos identificar como mal a infidelidade e a traição. A palavra de Deus traz claramente princípios e mandamentos que nos levam a identificar a infidelidade e a traição como maldade. O desrespeito ao semelhante, os maus tratos a uma outra pessoa, todos esses são elementos que nós temos suficiente na Bíblia para identificarmos essas coisas como aquilo que é mal. A violência, o assassinato, estava lendo e alinhando algumas coisas para a lição das crianças. Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus ali nos mostra com muita clareza, um dos grandes pecados do mundo pré-dilúvio foi assim, a violência. A humanidade se tornou extremamente violenta e Deus então decide destruir a humanidade e esse planeta aqui, ele refaz tudo. A violência é algo mal, o assassinato é mal, o aborto é mal. É tirar a vida de inocentes, de indefesos, de vulneráveis. A corrupção é má. A corrupção é roubo, a desonestidade. A corrupção lesa os cidadãos de uma pátria. A corrupção corrompe sistemas. A avareza, a ganância é mal. Mentira, engano. E na área da religião, os falsos mestres, a falsa doutrina, a conduta imoral, o usar o nome de Deus em vão, o mercadejar a palavra de Deus, todas essas coisas são más. E o que o cristão deve fazer, então, quanto a estas coisas? Paulo resume: detestai o mal. Nós devemos odiar essas coisas. E se de fato em nosso coração cultivarmos, né, e aqui parece uma coisa esquisita, mas não, mas se em nosso coração cultivarmos esse ódio do bem, nós vamos combater essas coisas, procurar destruir essas coisas, porque o ódio é uma força destruidora. Por outro lado, a palavra de Deus diz para nos apegarmos àquilo que é bem,
E nós temos suficiente clareza na palavra de Deus para olharmos o que é o contrário de todas essas coisas que eu busquei listar aqui para vocês. A palavra de Deus, ela é favorável. Ela demonstra a dignidade, a justiça, por exemplo, do trabalho, do ganhar o pão com o suor do seu rosto, da honestidade, da conquista pelo trabalho, o reconhecer o direito da pessoa de obter, desfrutar o fruto do seu trabalho. Então nós devemos apoiar essas coisas, estar alinhados com estas coisas, a liberdade e a justiça, a obediência e a submissão a autoridades legítimas, a fidelidade e a lealdade às pessoas e a Deus, nos compromissos que assumimos, nas alianças que nós fazemos, o respeito e a dignidade ao ser humano, ao próximo. A Escritura Sagrada nos fala da justiça, né, da vida em segurança, onde você vive numa sociedade onde não está ameaçado de violência. A palavra de Deus nos fala da justiça devida por realidades como, por exemplo, crimes hediondos, assassinatos terríveis, a justiça relacionada a isso, o restringir esse mal na sociedade, as maneiras corretas de fazer isso, a proteção da vida desde o ventre, a vida intrauterina. Então nós temos o suficiente na Bíblia para reconhecer uma série de coisas como bem. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos apegar a essas coisas. A sinceridade no trato uns para com os outros, as questões religiosas, a mestres que são fiéis, a verdade bíblica, a verdade das Escrituras, a conduta honesta das pessoas que lidam com a fé, com a religião, com a vida espiritual de pessoas. Nós temos na Escritura Sagrada, irmãos, uma série de orientações que revelam para nós qual é o caráter de Deus, o que é justo, o que Ele aprova, e o que a Bíblia espera é que, de fato, os cristãos tenham um posicionamento ético claro nas suas vidas. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, observe, essa conduta ética cristã na sociedade, ela não está relacionada com política. Nós não estamos alinhados com política, o nosso compromisso deve ser com Cristo e com aquilo que é bem, com aquilo que Deus aprova e com o combate daquilo que é errado, daquilo que Deus desaprova. Então é necessário esse apego ao bem. E a gente precisa pensar nisso, porque isso tem a ver até mesmo com a fidelidade e a firmeza nossa em tempos de provação e perseguição. O que Paulo está dizendo aqui implica naquelas situações onde nós pensamos assim, puxa, fulano de tal morreu um mártir da fé, como foi firme, como foi fiel. Mas sabe uma das coisas que levam as pessoas a essa firmeza e fidelidade é estar apegado ao bem. É estar apegado ao bem. Porque muitas vezes a provação e a perseguição não vai vir sobre nós no seguinte sentido: nega a Deus, adora o diabo, mas vai vir no sentido de nos pressionar a abrir mão daquilo que é correto, aprovado, à luz da palavra de Deus, para abraçarmos aquilo que é contrário ao que está na palavra de Deus, para sermos tolerantes com aquilo que está contrário à palavra de Deus, que é desaprovado por Deus. E o que é que leva uma pessoa à fidelidade? Ela detestar o mal e ser apegada ao bem. Porque Ruth se apegou ao bem, irmãos, ela deixou o seu povo e a falsa religião do seu povo, os moabitas, e foi para Israel, mesmo que aquilo levaria ela a passar por dias bem difíceis ali como uma estrangeira naquela terra. Mas porque ela se apegou ao bem, ela disse: o teu Deus é o meu Deus, eu não abro mão disso. O Deus verdadeiro é o Deus revelado a Israel, é Ele que eu quero servir e honrar, eu não abro mão disso. Ela se apegou ao bem. Percebe? É porque o profeta Daniel se apegou ao bem, que mesmo exilado e ainda jovem na Babilônia, sob risco de morte, ele não se contaminou com os manjares babilônicos. É por causa do seu alinhamento com o bem e porque ele detestava o mal. Eu me envolver com essas comidas dedicadas a esses ídolos falsos
ir contrário ao mandamento da lei de Deus, as questões cerimoniais que Deus exige de mim, eu estou na aliança com Deus, não vou fazer isso. É porque ele detestou o mal e se apegou ao bem que ele foi firme. É porque Daniel se apegou ao bem que ele teve a ousadia de confrontar o rei da Babilônia, uma daquelas visões em que Deus anuncia um juízo temporário sobre o rei da Babilônia. Ele disse na cara de Nabucodonosor: és tu, ó rei, esse que vai acontecer essas coisas? É você, Deus está falando de você. E é porque ele era uma pessoa apegada ao bem e que detestava o mal. É porque se apegou ao bem que Estevão se tornou o primeiro mártir cristão. Nós vemos a sua história em Atos capítulo 7, não é? Por que Estevão morreu? Porque ele se apegou ao bem e detestou o mal. E ele pregou contra a maldade do seu próprio povo que rejeitou o Messias e vem ao longo de uma história do seu relacionamento com Deus, escolhendo caminhos contrários ao Senhor, a culminar na rejeição do próprio Messias enviado ao mundo. E porque ele se apegou ao bem, ele pregou aquelas pessoas e chamou-as ao arrependimento, mesmo que aquilo lhe custou a vida. Então você percebe como que o que Paulo está aqui dizendo nessa frase tão simples é algo de tremenda importância para a vida cristã. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Esse é o seu compromisso. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, é isso que o Evangelho exige de você. Essa é a conduta devida para quem foi realmente salvo no Senhor Jesus Cristo. Mas o versículo de número 10, ele continua aqui as suas instruções. Ele vai agora falar do amor aos irmãos. Ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O apóstolo Paulo agora nos ensina aqui que devemos amar os irmãos na fé. E é importante você observar aqui, nós estamos falando de fato do amor que deve existir entre pessoas que confessam Jesus Cristo como Senhor, que têm a mesma fé no Evangelho, o irmão e a irmã da igreja. E ele menciona aqui duas questões que nós devemos dar atenção. Nossa tradução traz amai-vos cordialmente. Algumas traduções trazem afetuosamente. E essa palavra, esse termo, traz a ideia, irmãos, de um afeto caloroso. Um afeto caloroso. Não está aqui nos falando apenas de algo racional, mas frio. Tipo, então eu devo fazer o bem para com os meus irmãos na fé. Então eu vou fazer o bem aqui. Precisou, vou ajudar e etc. Mas quando a Bíblia diz que nós devemos amar afetuosamente ou calorosamente, ela está dizendo que nós devemos fazer o bem por aqueles que são nossos irmãos na fé, mas não apenas por ser o certo a se fazer, tá? Mas porque nós desejamos fazer, temos alegria no coração por fazer. Essa é a ideia. É um amor que manifesta-se em ternura também, que é acompanhado de ternura. Então envolve ajudar, fazer aquilo que é correto, mas com calor humano. E é preciso observar isso, porque às vezes nós, de fato, cumprimos o mandamento de ajudar e auxiliar as pessoas da nossa comunidade de fé, mas nós fazemos isso mecanicamente. Nós fazemos isso por sermos levados. As pessoas falaram sobre a necessidade de ajudar alguém, de atuar alguém, então eu vou também fazer isso, fazer aquilo, assumir a minha parte. Mas o que Paulo está dizendo é que o amor aos irmãos vai além disso. Nós devemos servir e ajudar, nos envolver com as pessoas, porque de fato amamos as pessoas. Nós temos um interesse legítimo e sincero por aqueles que Jesus Cristo salvou e que caminham conosco. Afetuosamente. E para que isso aconteça, então, você precisa se envolver com as pessoas. E lembre, eu disse para vocês que a Bíblia não nos ensina que nós devemos cobrar dos outros, mas a Bíblia cobra de nós e nos ensina o que nós devemos fazer para com os outros. E essa ideia de amar cordialmente, ternamente, afetuosamente, isso significa que a gente precisa se envolver com as pessoas.
Nós precisamos conviver com as pessoas. Às vezes nós criamos expectativas, eu disse que são expectativas erradas, porque nós não cumprimos também aquilo que nós deveríamos cumprir. Eu já ouvi reclamações, passei por isso, ninguém falou comigo, mas ninguém ficou sabendo. Não falou com ninguém, não convivia com ninguém, não se aproximava de ninguém. E a palavra de Deus, então, ensina, existe essa realidade de que precisa existir um afeto verdadeiro. E esse afeto, ele somente é possível mediante a interação, onde você passa a conhecer o outro, as necessidades do outro, a realidade do outro, você interage com o outro, se interessa pelo outro, você então está presente, está se envolvendo e você então pode ver aquilo pelo qual você pode abençoar a vida do seu irmão, da sua irmã e mostrar amor cordial por essa pessoa. Amor afetuoso. Você então precisa olhar para os irmãos e irmãs da igreja também como uma família. Isso é outro dado importante. Às vezes nós percebemos que tem pessoas que têm dificuldades. Entendem a fé, entendem o evangelho, valorizam a Bíblia, pregação da Bíblia, mas têm uma dificuldade de interação, convivência com os demais irmãos da igreja, como se fôssemos um grupo assim, bastante distinto. E a beleza do evangelho é que nós somos distintos em muitas coisas, mas nós temos um vínculo forte em Cristo Jesus e a gente precisa viver isso e transformar isso numa realidade familiar. A igreja, na Escritura Sagrada, ela é tomada como uma família. Paulo chama esse amor aqui também, esse é o segundo aspecto aqui que eu quero que você observe, nessa orientação de Paulo. Ele chama esse amor de amor fraternal, que é o tipo de amor que existe numa família, o amor entre irmãos que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, sabe esse elo que é desenvolvido, esse vínculo que surge desde o nascimento, quando o irmão mais velho vê o mais novo nascer, chegar em casa e ir participando da rotina da casa, da rotina da família, e anos aquela convivência, aquela troca de alegrias e experiências, e aquilo cria um elo, um vínculo, e às vezes as pessoas falam isso de uma maneira assim, meio errada. A ideia de que, não, porque é irmão de sangue, então cria um vínculo instantâneo, não necessariamente. Você criar pessoas separadas, elas vão ficar emocionadas quando se reencontrar depois de um tempo, mas elas vão ter a vida delas, os seus prediletos, a família a qual ela se identifica. A gente sabe de vários casos de adoção onde isso aí acontece. E o que Paulo está aqui dizendo é que a gente precisa desenvolver esse tipo de elo que se desenvolve na história de uma família. Dos pais com os filhos, dos filhos com seus irmãos. Esse elo forte, comprometido, de modo que a comunidade cristã, a igreja, ela deve ser vista como uma família. Nós devemos, de fato, olhar uns para os outros, irmãos, como uma família, como irmãos, de fato. Agora, a gente precisa entender que essa percepção deve ser não necessariamente a nossa experiência. Às vezes nós tivemos uma experiência de família que foi ruim. Uma experiência de família onde a coisa foi desestruturada, disputas, rivalidades, desrespeito entre as pessoas, brigas, discórdias. E não é essa a referência aqui. A referência é de uma família ajustada, onde pessoas crescem em respeito mútuo e buscando o bem umas das outras, protegendo umas às outras, apoiando umas às outras. E é esse o padrão que a gente deve buscar reconhecer e viver na igreja. Assim como numa família ajustada, nós nos devotamos ao bem comum uns dos outros. Nós sacrificamos nosso tempo para ajudar as pessoas, os familiares que nós amamos. Nós devemos fazer isso pelos irmãos da igreja. Esse amor que nós devemos ter uns para com os outros é fraternal. É isso que a Bíblia traz. Nós devemos cuidar uns dos outros, nos envolvermos uns com os outros, conviver uns com os outros. As famílias não fazem isso. Quando tem oportunidade, se reúnem para o almoço de domingo. É a convivência, onde os laços ali são aquecidos, alimentados, continuam sendo estreitados.
As realidades da vida são compartilhadas, sabemos, né? Ah, fulana está grávida, né? Vou ter um sobrinho, etc. E a igreja é para viver isso, essa comunidade, onde nós compartilhamos, cuidamos uns dos outros, sabemos das necessidades uns dos outros e servimos assim uns aos outros. O apóstolo Paulo diz assim, o Senhor Jesus Cristo disse assim, João registrou em João 13, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se você observar a dedicação de Jesus Cristo aos seus discípulos, é uma coisa maravilhosa na Escritura. A incessante busca pelo bem-estar espiritual deles, pela proteção deles, o cuidado com a alma deles, a interação constante de Jesus Cristo com eles. O discipulado foi uma interação constante, onde o Senhor Jesus Cristo estava o tempo todo demonstrando interesse pelos seus discípulos. O tempo todo procurando ocasiões para ensiná-los. O tempo todo aproveitando oportunidades para corrigi-los. O tempo todo aproveitando oportunidades para alertá-los. Cuidado com o fermento dos fariseus, dos escribas e fariseus. E essa é a realidade que nós devemos buscar viver como igreja. É a realidade de amor fraternal, onde nós nos reconhecemos como uma comunidade, como irmãos e irmãs em Cristo, e convivemos e sabemos uns dos outros, e nos movemos quando necessário agir para o bem do outro, não mecanicamente, não por interesse próprio, não por aparência, porque os outros estão fazendo, então vou fazer também, mas porque há de fato um vínculo, um amor sincero em Cristo Jesus, uns pelos outros. E aí Paulo ainda diz assim no texto, no versículo 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que vem a ser isso, irmãos? Essa palavra, preferindo-vos em honra uns aos outros, significa que nós devemos buscar a dar honra aos outros e não a nós mesmos. Dar honra aos outros e não a nós mesmos. Tem a ver com não buscar destaque pessoal. Tem a ver com não buscar vantagem pessoal. Mas tem a ver com servir os irmãos. Preferindo-vos aos outros em honra. Esse texto de João 13 que eu li para vocês, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos antes da ceia, da cerimônia da ceia. E o texto diz assim, eu vou ler para vocês, versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e o mestre vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Olha que linguagem poderosa. Ele, o Senhor, é mestre e senhor, e ele diz, vocês me chamam, se dizem bem, mas apesar disto, apesar de eu estar nessa posição elevada em relação a vocês, eu servi a vocês, eu honrei a vocês, e o que vocês devem fazer uns para com os outros é isso também. Com essa ideia de honrar, preferindo-vos em honra, é que nós devemos estar prontos para servir as outras pessoas e levar as outras pessoas adiante, acima de nós próprios. Essa palavra, preferindo-vos aqui, ela me chama a atenção, porque ela destaca essa atitude que a gente deve ter, de dar preferência, de você levar, né, o interesse do outro, a necessidade do outro, o bem do outro, adiante. Isso precisa estar, irmãos, em tudo que nós fazemos na igreja, naturalmente, nas necessidades que nós conhecemos. Isso está no ministério de qualquer pregador da igreja. O pregador da igreja, ele tem uma escolha a fazer. Pense comigo, tem uma escolha a fazer. Ou ele pode pregar para ensinar as pessoas a realizarem coisas que tragam benefício para ele, e muitos têm feito isso, tá? Ou ele pode usar a sua pregação para servir aos outros. E ensinar os outros sobre como viver de acordo com a vontade de Deus, como entender corretamente a Escritura, como entender a conduta que se espera, né, de um cristão no Evangelho, que muitas vezes não vai trazer um benefício imediato para ele.
E é essa atitude que nós devemos ter, preferindo-vos em honra uns aos outros. A gente deve buscar o interesse do outro, o bem do outro, não o nosso próprio interesse. Não o nosso próprio interesse. A gente precisa valorizar, então, a outra pessoa, e até mesmo coisas que ela realiza, serviços que elas prestam, sem esperar esse retorno dos outros. As pessoas nos valorizem, nos reconheçam. Um dos textos que eu li algum tempo atrás, eu me lembro aqui, resumiu essa atitude que Paulo está aqui descrevendo como um chamado à humildade. Nós precisamos ser humildes e entender que nós estamos aqui para servir os outros. Sim, esse é o nosso chamado. E é isso que Jesus diz, o que serve é maior no reino. Esse é o nosso chamado. Um dos comentaristas que eu li disse que o cristão deve ser aquele que é visto como alguém pronto para carregar o seu irmão ou a sua irmã num pedestal, mas não como alguém que se coloca num pedestal. E quando eu li isso, eu lembrei, numa das minhas memórias alegres de futebol da infância, eu tinha acho que 8 anos, sei lá, 10 anos, Copa de 94, quando o Brasil ganhou. Tetracampeonato. E eu achei, foi a primeira vez que eu vi um país vencendo a Copa, eu achei aquilo esplêndido, maravilhoso. E uma das coisas que aconteceu ali, uma das cenas, é que o técnico, Carlos Alberto Parreira, ele foi buscar o troféu, a taça da Copa, lá na arquibancada, no meio das pessoas. E ele pegou a taça. Ele não era o jogador principal do time mais importante. Mas ele pega a taça e ele desce em meio às pessoas. E lá embaixo tem uma comemoração e todo o time pega e levanta ele. Carrega ele como num pedestal. E eu estava lembrando disso porque ao longo de toda a Copa, a gente ouvia falar da cobrança de falta do Branco, da defesa do Tafarel, dos gols do Romário, da assistência do Bebeto, aquele gol impressionante que ele fez, aquela comemoração marcante, porque ele estava para receber também um bebê, um filho. E pouco se falava do técnico. Pouco se falava do técnico. Mas no final, ele foi levado em pedestal, reconhecendo o trabalho dele. E é isso que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Reconhecer o trabalho dos outros, dar importância ao serviço dos outros, e não buscar notoriedade para nós próprios, mas preferir-vos em honra uns aos outros, sermos humildes e servirmos. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses a mesma instrução, com palavras diferentes. Ele disse assim, em Filipenses 2 e 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, procurando uma glória inútil, vã, para si mesmo, para si próprio, mas por humildade. O que a gente deve fazer por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista propriamente o que é seu, senão cada qual o que é dos outros. Isso é preferir-vos em honra uns aos outros. Eu vou considerar o outro mais importante do que eu. Eu vou servir ao outro. Eu serei humilde e vou servir ao outro, a necessidade do outro, a causa de Cristo e como que ela vai abençoar as outras vidas. Eu não vou procurar o meu interesse pessoal. E às vezes nós pecamos nisso. Nós estamos na igreja e procuramos na igreja o nosso interesse pessoal e queremos que a igreja satisfaça os nossos interesses pessoais. Esse não é o modelo bíblico de cristianismo. O modelo de cristianismo bíblico é dar, é oferecer e não receber. Jesus diz mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse é o modelo bíblico de cristianismo. É o que você pode oferecer. Ofereça a sua vida. É isso que Paulo está dizendo lá no versículo de número 1. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ofereça a sua vida, meu amigo. Mesmo que ninguém dê um respaldo, dê algum reconhecimento, te dê alguma coisa em troca, mas você simplesmente fez a melhor coisa do mundo. Você ofereceu a sua vida por Cristo, em honra a Cristo, fazendo aquilo que agrada a Cristo. Esse é o modelo cristão, de vida cristã. Então é isso que nós devemos aprender aqui. Paulo está resumindo essas coisas nessas palavras aí no versículo de número 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Mas ele traz aqui um terceiro grupo de instruções agora, que tem a ver com o amor ao serviço cristão. Dê uma olhada no versículo 11. Paulo diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. A primeira coisa que eu quero que você perceba aqui, entenda, é o tipo de serviço que Paulo tem em vista aqui. Não é qualquer tipo de serviço, tá? Não é o serviço voluntário à pátria, tá? Não é o alistamento militar, não é o serviço voluntário a uma instituição filantrópica, não é o serviço que você faz para levantar sua provisão, seu sustento. Não tem a ver aqui com algo de caráter comercial, tá? Mas o serviço ao Senhor, no final do versículo 11, é muito explícito, ele diz, servindo ao Senhor. O que ele está pensando, então, aqui, é na causa do reino, é no serviço à igreja, no serviço aos crentes, no serviço às almas que ainda precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda isso aqui do versículo de número 11. O serviço aqui é o serviço cristão. É o serviço cristão. Paulo vai dar duas instruções, então, aqui sobre o serviço cristão. A primeira nos alerta sobre aquilo que nós precisamos combater, uma vez que somos servos de Cristo. O que eu preciso tomar cuidado? E a segunda instrução que ele vai nos dar aqui, nos ensina o que buscar para servir o Senhor bem. O que buscar para servir o Senhor bem. Então ele vai dizer aí no texto, no zelo não sejais remissos. Essa frase significa, irmãos, que nós devemos ser diligentes no nosso trabalho. Nós não podemos ser preguiçosos, negligentes, indolentes no nosso trabalho, no nosso envolvimento com o serviço a Cristo. Significa que nós não podemos trabalhar por Cristo movidos apenas por um entusiasmo ou por reconhecer, não, isso aqui é um serviço digno, né? Isso aqui tem a ver com a causa de Cristo, com a igreja de Cristo, com a edificação de vidas, com a salvação de pessoas. Não é apenas isso, mas tem a ver com a consciência de trabalhar duro pela causa de Cristo. Eu preciso ser responsável, eu preciso tomar parte no reino de Deus. Existe uma parte do trabalho, do serviço, que cabe a mim, e eu não posso ser negligente quanto a isso. No zelo, não sejais remissos. E por que essa orientação? Porque existe uma tendência humana de se entusiasmar por algumas coisas, e porém, passa-se o tempo, a gente perde o foco naquelas coisas e começa a negligenciar. Deixe-me dar exemplo para vocês, talvez você se identifique nisso. Muitos dos cristãos, quando são novos convertidos, conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se tornam grandemente dispostos e ativos no testemunho do Evangelho de Cristo para outras pessoas. Estão entusiasmadíssimos. Mas passa-se o tempo, você olha para aquelas pessoas e você não vê mais aquela postura aguerrida de comunicar a fé, testemunhar o Evangelho. Ela perdeu o entusiasmo. E ela começa a se ocupar com outras coisas. E negligenciar aquele serviço que é digno e que ela deveria estar fazendo ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes perde-se oportunidades óbvias para dar testemunho do Evangelho de Cristo. E Paulo está dizendo, nos alertando, tome cuidado com isso. No zelo, não sejais remissos. Isso acontece também quando nós descobrimos algumas doutrinas, né? Uma delas, muito nítida no nosso contexto como igreja reformada, é quando as pessoas conseguem entender o calvinismo. O sujeito entende, né, a apresentação bíblica de como que Deus opera a salvação pela perspectiva, né, pela vertente calvinista, e ele fica todo entusiasmado. Eu já acompanhei alguns casos aqui na igreja disso. Todo entusiasmado. E agora ele quer calvinistar todo mundo. Quer calvinistar todo mundo. Confronta, ele ouve a palavra livre-arbítrio e fica incomodado, começa a confrontar a pessoa. Só que isso passa. Isso passa. E daí a pouco nem está tendo mais zelo pela verdade.
E o que Paulo está dizendo é que nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Existe essa tendência natural, isso atinge os cristãos também. Paulo está dizendo, gente, sejam responsáveis. No zelo não sejais remissos. Vocês têm uma obrigação de servir ao Senhor, testemunhar, pregar, ajudar, levar um ministério adiante, apoiar pessoas. Façam essas coisas, mantenham-se ocupados com essas coisas. Leve o reino de Deus adiante. Uma das coisas que eu vejo nas igrejas é que os ministérios nas igrejas locais têm, às vezes, dificuldade de continuidade. Tem dificuldade de continuidade porque as pessoas se deixam vencer por essa falta de zelo. Deixa eu dar exemplos. Por exemplo, vamos fazer um ministério de evangelismo das crianças do bairro? Vamos. Vamos fazer dessa maneira? Vamos. Aí faz 1, 2 vezes, aí a terceira vez já começa a ficar difícil, a quarta já não acha pessoas, aí na quinta não está fazendo mais. E o que Paulo está dizendo é uma instrução exatamente sobre esse tipo de coisa. Gente, no zelo, não sejais remissos. Se ocupem para servir a Deus, se dediquem o serviço ao Senhor. O reino de Deus, irmãos, não pode ser interesse secundário para nós. E essa é uma luta que nós temos que ter, porque é um pecado que nós caímos nele. Às vezes nós ficamos impressionados como a igreja cristã cresceu ali no primeiro século, nos dias dos apóstolos, como que o cristianismo avançou rapidamente. Em poucas décadas saiu de Jerusalém, estava em toda a Turquia, Grécia, Itália, no norte da África, no Egito, comunidades fortes, vibrantes, crentes viajando, missionários viajando, pregando a palavra de Deus, cristãos enviando pessoas, o evangelho chegando na região hoje do Paquistão, da Índia. Nós ficamos impressionados com essas coisas, como no primeiro, segundo século o cristianismo avançou tanto. Mas se você olha bem, uma boa leitura no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o cristianismo, o evangelho de Cristo não era interesse secundário para eles, não. Não era, não. A igreja cristã ela era profundamente zelosa com o evangelho de Cristo, a ponto de você perceber uma desconexão com a realidade material. E assim, a tudo aquilo que eles podiam fazer com a sua vida, aproveitar a vida no seu período de vida. Sabe essas ideias que nós hoje desenvolvemos e nos devotamos a ela, que é estabilidade, renda, carreira, viver determinadas experiências. Eles não tinham isso, não. O que eles tinham é, eu quero pregar Jesus Cristo, eu quero estar pronto quando Jesus Cristo voltar. E se eu partir desse mundo, eu quero que Cristo me receba com alegria e que eu tenha um pouco de alegria também de saber, como Paulo, que eu combati o bom combate e completei a carreira. E nós vamos nos devotando a essas ideias. Eu preciso viver experiências, eu preciso concretizar uma carreira, eu preciso alcançar minha casa própria, meu carro próprio, meu casamento dessa maneira e daquela maneira. E o que nós vamos então fazendo é colocando o reino de Deus em segundo plano. E nós pecamos. Nos tornamos remissos no zelo que nós deveríamos ter servindo a Cristo. Calvino tem um alerta, comentando esse texto, ele diz assim, visto que o curso de nossa vida é por demais breve, nossa chance de fazer o bem tão logo passa. A gente precisa pensar sobre isso. O curso da nossa vida, irmãos, é muito breve. Muito breve. Seja qual for a idade que você está, o fato é que esses anos você não os tem mais para dedicar a Cristo, eles já foram vividos, estão no passado. E para alguns de nós, o período que nós temos para dedicar a Cristo é curto. 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez nem isso, talvez 5 dias, vai saber, não é? Vai saber. E a gente precisa lembrar que as coisas de Deus, elas importam realmente. E nos dedicar às coisas do Senhor, porque isso é a única coisa que vai fazer sentido da nossa vida, do nosso viver. Mas Paulo diz também, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essa instrução nos ensina, irmãos, o que buscar, então, para servir bem ao Senhor. E Paulo fala uma coisa que é meio pentecostal. Tá?
Ele diz que nós devemos ser fervorosos de espírito. E fervor tem a ver com fervura, com algo quente, com fogo. Tá? E o que a palavra de Deus está dizendo é que nós devemos ter o coração aquecido, sim, para servir ao Senhor Deus. E que a gente deve buscar ser fervorosos de espírito. E a pergunta que eu faço a você que está me ouvindo é: há fervor no seu coração? Agora, você não deve pensar aqui o fervor como necessariamente uma manifestação externa de entusiasmo e empolgação. Mas esse fervor aqui é uma disposição firme que queima dentro da pessoa e mantém ela em prontidão e em constante entrega para fazer aquilo que é a vontade de Deus. É isso. Ela não consegue não deixar de fazer a vontade de Deus porque tem algo queimando dentro dela. Ela não pode simplesmente não servir a Cristo, mas ela precisa se dedicar a Cristo. É a maneira dela suprir ou realizar aquilo que seu coração demanda. E isso requer, irmãos, então, uma atividade espiritual intensa. Como é que nós conseguimos isso? Paulo só fala aqui que nós temos que ser fervorosos de espírito. Mas existem algumas coisas na Escritura Sagrada onde a palavra de Deus nos mostra que contribuem para que nós alcancemos esse fervor, vivamos esse fervor, alimentemos esse fervor constantemente no nosso coração. A palavra de Deus vai falar da importância de nós orarmos constantemente. Isso trabalha profundamente no nosso coração e renova a nossa força e vontade de dedicar ao Senhor. Deus comunica graça e nos ajuda dessa maneira. Mas a Bíblia fala também, principalmente, dos estudos da Escritura Sagrada e da meditação na Escritura. É uma maneira em que Deus coloca chamas no nosso coração. A palavra do Espírito, essa aqui, palavra do Espírito, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra do Espírito aplicada ao nosso coração, quando nós trazemos ela para aqui, isso põe em chamas o nosso coração. Então nós precisamos estudar a Escritura, meditar na Escritura e a partir dela tomar consciência da nossa missão, do nosso tempo, da brevidade da nossa vida, da nossa responsabilidade, do Senhor a quem servimos. É a Escritura Sagrada que proporciona essas coisas, que alimentam o nosso coração. Deixa eu ler para vocês aqui. Paulo escreveu, por exemplo, aos servos. E ele disse assim, aos servos mesmos, que trabalhavam. Ele diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para homens. Como para o Senhor, não para homens. Paulo está dizendo o seguinte: você trabalha disposto, bem disposto. Sabe como você vai alimentar essa chama no seu coração? Você faz como para Deus. Toma consciência disso. Faz como para Deus. Você está servindo a Deus. Você está agradando a Deus. Isso vai alimentar o teu coração, não como para homens. Ele diz na sequência do versículo: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Olha como que isso movimenta o coração. Então eu estou fazendo, servindo para Deus, e Deus ainda vai na sua graça me conceder uma recompensa por esse serviço. Vou servir a Ele, sim. Em Efésios 4, 23, Paulo fala da renovação no espírito do vosso entendimento. Como é que nós renovamos o nosso entendimento? É pela palavra de Deus. À medida em que nós compreendemos as verdades da Escritura e o que Deus deseja de nós na Escritura, nós desejamos servir a Ele, nós dispomos nossa vida, isso renova, essa renovação do nosso entendimento, renova também nosso vigor, o nosso fôlego para servir a Cristo. Isaías 40, eu quero que você abra esse texto. A palavra de Deus vai falar de esperar no Senhor. Essa é uma outra maneira de buscar fervor para servir a Cristo, é aprender a esperar no Senhor, nas suas promessas, na sua justiça, na sua recompensa, no seu retorno. Isaías 40, versículo de número 28, o profeta diz assim: não sabes, não ouvistes que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor, nenhum vigor. Olha que coisa bonita.
Deus faz forte o cansado e multiplica a força onde não há vigor. Quem é esse que opera essas coisas? Olha a consciência de Deus. Ele diz assim: o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, aquele que é imutável, aquele que não se cansa, não se fadiga, ele concede graça e favor para renovar forças. É esse Deus que nós servimos, irmãos. E é baseado nessa fé, nessa confiança, que nós nos animamos para manter nosso serviço, nossa dedicação a Cristo. Mas ele vai mais adiante, versículo de número 30. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Isso é natural da natureza humana. A gente desgasta, acaba o vigor, acaba o pique. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Se nós buscarmos fervor do Senhor, desde a sua palavra, irmãos, ele concede isso. Alguns dias atrás faleceu o pastor John MacArthur, mais de 80 anos. E ele ficou doente. E eu vi uma breve entrevista dele, na sua doença. Ele diz assim: eu estou pronto para voltar ao púlpito, eu quero pregar, eu quero ensinar. E o quadro que eu vi ali é um homem cujo corpo estava cansado, mas o coração ainda tinha chamas. É isso que a palavra de Deus diz. É um homem que tinha plena consciência de Deus, de Cristo, da sua obra, da grandeza da sua obra, e que experimentou do Senhor isso aqui. Enquanto muitos aos 60 já estão cansados da vida, enjoados da vida, não aguentando mais, né, aquilo que Deus concedeu para fazer, a pessoa quer um outro caminho. Nós encontramos servas e servas de Deus que estão prontos a ir mais além, se for para servir ao Senhor. Porque vale a pena. Porque vale a pena. Olha o exemplo de Paulo. Ouça comigo. Paulo escreve assim em Filipenses: porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Estou convencido disso. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo estava preso quando ele escreve essas palavras. E ele não escreve desanimado: eu acho que isso aqui é o fim da minha vida, minha vida agora não tem mais sentido, minha vida acabou. Não. Paulo diz assim: olha, morrer para mim é lucro, é ganho, mas sabe, se a minha vida aqui ainda neste mundo, ela pode ser útil à causa de Cristo, para abençoar a vida de pessoas, para levar o evangelho adiante, então eu escolho ficar aqui mais um tempo. Não desisto da vida, não. Eu tenho ainda ânimo no meu coração para continuar servindo a Cristo e enfrentando até mesmo dificuldades como essas, como a prisão. Porque eu quero servir a Cristo. Então Paulo tem uma percepção adequada das coisas. Existe uma glória tremenda nos aguardando, a presença com Cristo maravilhosa, mas é também igualmente glorioso e digno que nós servamos a Cristo enquanto nós temos oportunidade aqui nesse mundo. E a gente deve ver nossa vida sob essa perspectiva. E quando nós vemos a nossa vida dessa perspectiva, isso nos dá ânimo, nos dá fervor. Nós entendemos que a oportunidade de dizer uma palavra, compartilhar uma palavra de sabedoria para alguém, vale a pena, tem valor, é importante. 2 Coríntios, eu quero que você abra esse texto agora, nós já vamos encerrando aqui. Eu quero que você veja aqui outros elementos que Paulo deixa escapar no seu ensino, que eram os elementos que incendiavam o seu coração, que o mantinham aquecido, cheio de fervor para servir a Cristo. 2 Coríntios 4, Paulo diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O que Paulo está mirando aqui? A esperança da ressurreição com Cristo. Essa é uma das doutrinas que alimenta o seu coração. A certeza da salvação, a esperança da ressurreição com Cristo, a vitória sobre a morte.
Aí ele diz, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha que coisa bonita. Se renova de dia em dia. É uma realidade que precisa ser revisitada. Mas essa renovação, Paulo a experimenta baseado na sua percepção da ressurreição, na sua esperança da ressurreição e na sua percepção de dignidade do serviço a Cristo. Como que a sua vida pode ser útil e abençoar a vida de outras pessoas. O texto diz mais aí, versículo de número 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Uma segunda doutrina que alimenta Paulo, servir a Cristo nesse mundo, servir a igreja de Cristo nesse mundo, traz dificuldades. Produz tribulação. Mas eu tenho consciência que ela é leve e momentânea, vai passar. Isso vai passar. Mas, por outro lado, isso trará eterno peso de glória, acima de toda comparação. Gente, o que eu contemplo é que a minha simples, pequena dedicação a Cristo aqui será suplantada por uma glória, uma graça que Deus concederá que eu não consigo nem comparar, nem assemelhar às realidades que a gente passa aqui nesse mundo. Paulo diz mais, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se veem, não se veem, são eternas. Terceira coisa que Paulo nos diz aqui, nos ensina, olha a palavra de Deus, para ter um coração fervoroso. Nós não atentamos para as coisas que se veem. Sabe por que muitas vezes acaba fervor no coração dos crentes? Porque eles não estão atentando para as coisas eternas, as que não se veem, mas as que se veem. Daí a pouco aquilo que se vê, acaba. Você não vê mais a mesma resposta, a mesma interação, o mesmo resultado. E aí você se desanima, frustra, acha que não está valendo a pena. Mas se você mira nas coisas que não se veem, nas coisas eternas, isso não desvanece diante dos nossos olhos, ao contrário, apenas cresce à medida em que nós entramos em comunhão com Cristo e vamos tendo uma certeza cada vez maior das coisas eternas e do quanto se abrevia a realidade eterna, o quão perto estamos de alcançá-las, de abraçá-las. Eu não sei se você pensa isso, mas eu penso isso. Eu já estou mais perto de encontrar Cristo do que estava 40 anos atrás. E a nossa vida, se a gente pensa corretamente, ela funciona como na prática, sabe? Você é convidado para um casamento. Mas você tem uma data diante de você, mas você faz os preparativos, né? Quando está próximo. Irmãos, quando nós temos consciência de que está mais próxima a nossa realidade eterna, nós nos dedicamos muito mais, nós nos preparamos para ela muito mais. E Paulo está dizendo que o cristão tem que ter isso como mira, como alvo, olhar para as coisas eternas, não para as coisas temporais, não as coisas que se veem, mas aquelas que não se veem. Versículo 1 do capítulo 5 ele ainda diz, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Gente, nossa vida não se encerra com a morte. Nós não estamos perdendo nada servindo a Cristo. Ao contrário, nós estamos nos preparando para a realidade eterna nos céus. É isso o servir a Cristo. Ele continua dizendo mais adiante, versículo de número 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, Paulo está aqui demonstrando isso, essa percepção da realidade eterna, da esperança eterna, que aguarda o crente,
é aquilo que anima o seu coração, o que o mantém sempre animado. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Diante disso, nós temos uma bênção prometida, uma salvação no céu, um corpo ressurreto a esperar, uma nova vida com Cristo. Então vou dedicar um pouquinho que resta dessa vida aqui ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou servir Ele fervorosamente. Eu vou me dedicar às coisas dele. Versículo número 9, ele diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mais uma coisa, ele tem consciência da realidade eterna do juízo, que um dia a vida dele vai ser avaliada. Não para salvação, mas para provar sua dignidade, seu serviço a Cristo. E ele diz assim: isso me anima. Eu me esforço, então, dia a dia, para que quando esse dia chegar, eu possa ter um pouco mais para oferecer e honrar a Cristo. E não menos, mas um pouco mais. Então, irmãos, nós precisamos buscar esse fervor. E é isso que o apóstolo Paulo, então, está aí declarando à igreja. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu te convido a fazer isso. Ore e estude a Bíblia. Conheça Deus na Escritura. Conheça as promessas de Deus. Perceba a brevidade da sua vida, o quão perto você está de encontrar Cristo em todo o seu poder, em toda a sua glória. E o quanto você gostaria nesse dia de ter um pouco mais para oferecer, para honrar a Ele, do que um pouco menos. E isso vai te dar um coração aquecido, animado, revigorado constantemente para você servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, encerrando, nós aprendemos hoje que o cristão tem uma postura ética, porque a Escritura Sagrada nos exige, nosso compromisso com Cristo nos exige, e é por isso que nós amamos o bem e nos apegamos ao bem, e detestamos aquilo que é mal. Não nos alinhamos, não toleramos a injustiça, o erro, a imoralidade. Na verdade, nós lutamos contra essas coisas, porque odiamos essas coisas. E é certo odiar o mal. Nós aprendemos com esse texto a medida correta de envolvimento com a igreja. Reconhecer os nossos irmãos como irmãos em Cristo. Ter afeto por eles. Não é para agir mecanicamente, mas de fato amar as pessoas, desejar o bem das pessoas, buscar o bem das pessoas. Conhecê-los e reconhecê-los como uma família e ter amor fraternal. Nos vincular às pessoas, buscar conviver com as pessoas, se interessar pelas pessoas. A Bíblia nos ensina o que fazer e não o que cobrar dos outros. Mesmo que você não receba isso de ninguém, mas faça por Cristo. E sirva a Deus fervorosamente. Fervorosamente. Não deixe que o tempo, e as coisas desse mundo encubram o valor de Deus, de Cristo e das promessas eternas. Mas sede zeloso no serviço. Mantenha isso em dia. E mantenha o seu coração aquecido pela palavra de Deus, pelos ensinos da palavra de Deus, disposto, pronto para servir a Cristo, para fazer a obra de Deus. É isso que Paulo quer que os cristãos façam aqui.